Olá, bom dia, tudo bem? É hora do almoço, né? Então é o seguinte, eu vou insistir num assunto chato para muita gente que não quer aceitar, mas tudo bem. Galera, é o seguinte, vendo, revendo, revisando, olhando, não encontro dentro da Bíblia a tal de língua estranha que as igrejas estão falando num idioma, a tal da língua, não línguas. Línguas e tem um monte, que é brasileiro, português, alemão, francês, japonês, né? Árabe, grego, queredense, certo? Certo. Tenho orado para Deus o tempo inteiro, certo? Para ver esse negócio da língua estranha que um dia eu falei. Sei de cor até, inclusive. Na minha busca e na minha procura com Deus, eu perguntei. Indaguei a Deus e briguei com Deus. Ele me dizer se realmente esse proceder de falar em língua que eu sentia uma emoção muito grande, muito forte de falar em línguas, né, nessa língua estranha. E eu tenho já anos questionado a Deus e perguntado, me diz uma coisa. Senhor, Senhor Jesus, se realmente isso procede do teu reino, por que não tem intérprete desta língua hoje nos tempos todos? Por que ninguém consegue hoje discernir uma coisa? Outra, por que eu não encontro o alfabeto dessa língua estranha? Por que eu não encontro? Por que toda a minha pesquisa na Bíblia sobre língua estranha me leva a línguas maternas, me leva a línguas humanas, dialetos humanos, de todas as línguas maternas de todo o mundo, de todos idiomas e de línguas. E por que quando eu pesquiso no grego, no aramaico e no tratamaico, no original, línguas de fogo me leva para uma fogueira? Entendeu? E aí eu fiquei já 3 anos estudando isso, lendo isso, de ficar doente, lendo isso, de ficar doido, com dor de cabeça, que cacachola, com coisa. E uma coisa me chamou a atenção, o Espírito de Deus falou comigo, eu pregando numa tribo de índio agora, sábado. E ontem também numa outra tribo de índio que eu fui lá, dos Caigangue, lá quem vai para Carazinho, visitando, fazendo amizade com os novos índios lá, eu comecei a testar se realmente era de Deus ou não, e Deus, eu botei à prova Deus e acabei com isso, e tenho certeza 100% que essa língua que eles falam dentro da igreja vem de um centro de macumba, vem de um centro espírita lá em Orlando em 1875. E depois tem um outro também que eu achei uma outra referência de 1725 que fala também sobre esse artimanha de linguajar que vem do espiritismo, que depois a igreja batista espírita lá do passado, lá de 1825, adotou essa forma, e dali procedeu um pouco mais para frente e foi encontrado os missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus como uma manifestação de uma língua dita que é a língua dos anjos, línguas estranhas, que Deus fala da língua estranha, enfim, beleza. E eu comecei ontem a usar somente a língua portuguesa, até para os Caigangue, para as pessoas lá no culto sábado, onde eu fui, lá em Mato Castelhano, com meu amigo que eu amo muito, o Elias, o índio. Ele é pastor também, ele é um homem abençoado, eu amo ele. E eu comecei a falar na palavra do Senhor em línguas e não comecei a falar nessa língua, porque eu não falo mais nisso aí. Percebi que isso não vem do reino de Deus. E comecei a pregar o reino de Deus, uma simplicidade do linguajar português. A igreja inteira não deu glória, mas recebeu o reino de Deus. As pessoas contaram no outro dia, as pessoas pediram para mim orar na casa delas, e quase todas. 3 almas aceitaram Jesus, se reconciliaram com Jesus. E ontem lá na outra tribo que vai para Carazinho, entre Passo Fundo e Carazinho, mais para Carazinho do que para Passo Fundo, eu comecei a falar o evangelho e do reino de Deus brincando com as pessoas.
O culto foi maravilhoso, pessoas choraram, pessoas sentiram a presença de Deus, as pessoas se maravilharam com o linguar português, o falar do evangelho em português, não na língua estranha, que como Paulo se refere, ainda que eu falasse a língua dos anjos. A saber, os evangélicos estão fumando maconha, os evangélicos estão tudo viajando na maionese. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, Paulo está se referindo é que Paulo ele era um poliglota, ele falava 7 idiomas, Moisés falava 70 idiomas e muitos outros mártires de Jesus que viviam naquela região falavam vários dialetos daquelas províncias ali. Outra coisa, me diz uma coisa, por que Paulo falou ainda que eu falasse a língua dos anjos? A língua dos anjos, só para vocês terem uma ideia, tanto anjos caídos como demônios são chamados hoje, e como também anjos que servem a Deus e nos servem, estão aqui para nos trazer e derramar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, a mandado de Cristo. Outra coisa, um viés bem interessante, por que os anjos, quando vêm falar com todo mundo, em todo o globo terrestre, falam em cada um no seu idioma? O anjo vem falar em cada um no idioma da cidade materna. Por quê que eles não falam nessa língua estranha? Porque eu já recebi visitação de anjos na madrugada falando comigo em língua portuguesa. E por quê que eu não vejo, não encontro nada respaldando isso? Isso é uma coisa que os caras estão cegos, estão vivendo uma fé emocional, estão vivendo costumes emocional, estão vivendo coisas dentro da igreja que não tem sentido e não tem fundamento, não tem estrutura bíblica para isso. Gente, eu odiava teologia. Eu não queria saber desse negócio de teologia, sabe? Porcaria. Eu xingava, eu esbravejava, eu pecava diante disso. Eu tinha uma boca imunda diante da teologia. Se viesse falar de teologia para mim, eu mandava pro inferno. Mas um dia Deus usou uma semana um monte de pessoas diferentes para dizer que eu tinha que fazer essa tal de teologia aí. Hoje me formei em bacharel em teologia. Pastor, juiz de paz, capelão, formado, estudando. Tanto que muitas vezes o meu professor perguntou coisas para mim que eu não sabia. E disse que ia pesquisar porque nunca tinha ouvido falar disso. Tá entendendo? Eu pesquiso mesmo, eu vou a fundo, eu não tô nem aí. Eu falo para todo mundo do reino de Enoque, contando a vida de Jesus Cristo, mas ninguém se interessa porque acreditam na Roma, vão atrás de Roma, vão atrás do Império Romano, aí o povo vai ficar cego mesmo. E outra coisa, os livros apócrifos, eles contam, principalmente o livro de Enoque, ele conta uma coisa importante que nós não devemos ignorar. Porque como Enoque está com Deus, como é que eu posso ignorar? Eu vou entrar, não vou fugir das línguas não. Só para vocês entenderem por que as línguas, essa tal de língua não é de Deus. O livro de Enoque conta passagens interessantes. E a Bíblia fala também de Enoque, que ele foi um homem reto e justo e bom e andou com Deus. E Deus levou ele. Então se Deus levou ele na Bíblia, eu vou descartar esse homem, vou jogar a inspiração, a escrita que ele fez, então vou ignorar também Paulo. Vou ignorar João, e daí? Porque Enoque está com Deus, João não está ainda com Deus. João vai ser julgado, se foi salvo eu não sei, né? Mas só cabe a Deus a julgar isso, decidir isso no dia do juízo. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, como é que eu posso considerar uma verdade, um fato, e contra fato não tem argumento, tá aí, a história está contando, a Bíblia está contando, mas a Bíblia não está contando das línguas estranhas, por quê? E fica um monte dessas pessoas ali em cima de um altar, vindo entregar profecia numa língua que nem o indulto, nem as pessoas que estão recebendo sabem o que é. Fica no tal do ratatassa bactanila batamin de comanai de lébia de suricanda. E daí? Aonde está isso na Bíblia? Cadê o alfabeto desse linguajar que Deus não ensinou? Deus não revela para os seus o que vai acontecer na vida dele? Por que Deus não está revelando o idioma dessa língua, desse linguajar? Por quê? Alguém pode me responder? Por que a língua estranha ninguém consegue encontrar o idioma dela? Língua, não línguas. Língua é um idioma. Esse idioma que estão querendo falar aí nas igrejas evangélicas, qual eu falei durante 7 anos, certo? E percebi que é uma heresia que eu estava cometendo, era uma coisa emocional, era uma coisa de frustração, é um sentimento que não é de Deus, não provém de Deus. E o que aconteceu?
Eu não encontrei o alfabeto disso, eu não encontrei respostas básicas, comprovadas cientificamente. Até os cientistas estão falando que isso não procede da Bíblia, que não existe nem no original, nem na antiga escrita, certo? Não existe isso. E toda a minha pesquisa, eu passei noites e noites e noites e noites estudando.